questão de arborização, eu recebi aqui várias perguntas de ouvintes perguntando por que não se faz mais arborização, ou seja, a questão aí do porquê. Eu acho que um grande motivo talvez ele não está na agenda, ou seja, quando você vê as pesquisas do eleitorado, não estou falando só dos políticos, os eleitores não veem a árvore, especialmente na porta de casa, como prioridade. A gente tem que lembrar que as nossas calçadas são estreitas, e muita gente acha que não só a árvore vai tomar um precioso espaço da calçada, mas como eu também falei ontem, a sanha de limpar a calçada com mangueira, etc., e mandar as folhas que caem da árvore para muito longe, indica que muito paulistano vê a árvore como produtora de lixo, ou seja, é sujeira a folha que cai. Então tem uma questão aí cultural, e eu acho que pelo fato de a gente ter enchentes frequentes, as pessoas acham que folhas de árvore, ou que a árvore colaboram aí para essas enchentes, sabendo-se que é o oposto, né? Quanto mais jardim de chuva, quanto mais árvores, desde que as raízes das árvores possam respirar, de fato elas colaboram para ter menos enchente e ter mais absorção das águas pluviais. É que, claro, muitas árvores elas foram sendo asfixiadas pelo calçamento. Então, claro, se as raízes crescem ou não tem esse espaço aí para absorver água, as pessoas acham que a árvore está destruindo a calçada. Mas normalmente a calçada veio depois da árvore, ou seja, a calçada que foi mal feita. No mercado imobiliário, especialmente nos prédios de luxo, você vê que muitos prédios aí em Pinheiros, nos Jardins, em Higienópolis, eles compram árvores já crescidas, porque o morador que compra esse apartamento quer ver uma árvore grande. Ou seja, se você planta a árvore e espera ela crescer, tem aquele efeito do Parque Vila Lobos. Então você pode começar um programa de arborização agora, mas ele só render frutos e troncos, literalmente, daqui a 10 ou 20 anos, algo que os políticos detestam, porque eles querem ver resultado e querem tirar foto hoje, porque a reeleição é depois de amanhã. Então também tem esse problema que a natureza não colabora porque as árvores demoram. Isso aí é normal. E também aí na questão cultural, isso é nítido na Avenida Faria Lima, que é uma avenida onde não faltam recursos, é que a gente não planta normalmente as árvores que mais se adaptam ao nosso clima, ou as árvores que são naturais desta região. Então, investe-se muito em arborização exótica, ou em árvores aí bonitas. Então, haja palmeira, e eu lembro que até a prefeitura uma vez colocou palmeiras na Pedroso de Moraes, na própria Faria Lima, que assim, na primeira ventania as palmeiras disseram tchau. Então, também tem uma questão cultural de a gente ainda olhar, como fizeram aí os imperadores portugueses que traziam as palmeiras, a gente ainda vê a arborização como adorno, né, como embelezamento, e não com esse papel. Então, assim, temos que chamar mais vezes o Ricardo Cardim, chama paisagistas, chama botânicos, porque a arborização de árvores que são naturais da Mata Atlântica, da São Paulo de antigamente, obviamente vão crescer e se adaptar ao nosso clima muito mais do que a gente insistir em trazer aí árvores da Indonésia, da Austrália, da África e achar que elas vão adorar aí o clima do Planalto Paulistano. Então, não é simples, mas a gente não pode continuar podando árvore, derrubando árvore, deixando árvores antigas apodrecerem e morrerem, e você não vê um programa à altura de arborização. Mas, como eu sempre falo aqui, a gente tem que começar pela periferia. É a periferia de São Paulo que é menos verde. É nesse ponto que eu queria chegar, porque a Prefeitura divulgou um estudo há alguns dias, foi no começo do mês passado, que diz que 54,13% do território da cidade é formado por áreas verdes, aí inclui também os parques. Mas a distribuição dessas áreas verdes que ainda é um grande problema. Também lembrando que a Prefeitura tem um plano municipal de arborização urbana. Claro. E nesses 54%, a gente tem que lembrar que uma boa parte desses 54%
90% é desabitada. Então, se a gente pegar toda a área de Parelheiros, que tem uma população bem reduzida, ela de fato é muito verde. Mas 99% dos paulistanos não vão lá no dia a dia para ver esse verde. A gente também está contando a Serra da Cantareira, ou seja, a gente está contando as bordas da cidade que de fato são verdes ou que já foram muito verdes, né? Temos que relembrar que toda a área dos mananciais na zona sul de São Paulo é muito verde, mas está acontecendo uma devastação enorme e uma vez por ano tem alguma reportagem sobre loteamentos clandestinos na área da Guarapiranga, na área da Represa Billings, e nada acontece, mas aí está se devastando. Agora, na área urbana da cidade, de fato, Jardins, Higienópolis, Pinheiros ou Butantã são infinitamente mais verdes do que o Sacomã, do que Sapopemba, do que Arthur Alvim. E são essas áreas onde há menos pressão e reclamação para que se plante mais árvores. Agora, eu acho que a mudança climática exige muitas políticas simultâneas de arborização, de jardins de chuva, de manutenção. A gente normalmente vai olhar para a árvore quando a árvore já está morta ou quando já está em perigo aí de cair, né, em cima de uma pessoa, em uma calçada. Então a gente demora demais para endereçar esse problema. Então quem sabe, aliás, já está um sol enorme aqui, 11 da manhã. Tomara que essa emergência climática faça com que a gente haja. Né? O normal aqui é as pessoas reclamarem do canudinho de plástico versus o canudinho de papel, ou quando se cobra a sacola plástica. Então a gente está fazendo muito pouco para reduzir o lixo, para emitir menos CO2 e para criar mais verde na cidade.